Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Darwiniando. No episódio de hoje eu falarei sobre o início da viagem do Beagle, mais especificamente sobre o convite, a reação e a organização de Darwin para embarcar em tal empreitada, que mudaria para sempre os rumos da história natural. Então, vamos dar uma olhada nisso. Tudo começou na primeira viagem do Beagle, sem Charles Darwin, que ocorreu entre 1826 e 1830. Nessa missão, o Beagle tinha como função dar suporte e acompanhar o navio Adventure, que realizava o levantamento de costas da América do Sul. Durante essa expedição, o capitão Stokes, que era o comandante do Beagle, se suicidou com um tiro após ficar trancado 14 dias em sua cabine em profunda depressão, e foi então substituído pelo tenente Robert Fitzroy, um ajudante de ordens. Curiosamente, Fitzroy também daria cabo da própria vida quase 40 anos depois, cortando a própria garganta. Para tentar recuperar uma baleeira roubada por nativos da Terra do Fogo, Fitzroy sequestrou um grupo de fueguinos para tentar negociar. Porém, quase todos escaparam, exceto uma menina e 2 homens, que pareciam querer permanecer a bordo. Um quarto nativo foi ainda trocado por um botão de madrepérola e recebeu o nome de Jemmy Button, de botão. Fitzroy decidiu então levá-los para a Inglaterra para que fossem educados e civilizados. Um ano após seu retorno, o comandante Fitzroy foi encarregado pelo almirantado britânico para mais uma missão a bordo do Beagle, que seria basicamente para terminar o mapeamento da costa da América do Sul e voltar pelo Oceano Pacífico, realizando assim uma circunnavegação. Fitzroy aproveitaria ainda para devolver os seus nativos devidamente civilizados para suas famílias. Além do investimento do almirantado, havia paralelamente uma série de apoios filantrópicos para esse projeto missionário, cujo objetivo principal era instalar uma base anglicana avançada na América do Sul. Foi nesse contexto que Fitzroy, um apreciador das ciências naturais, decidiu que gostaria de levar um naturalista a bordo do Beagle. Mas Fitzroy queria mais que um naturalista. Ele desejava alguém de fino trato que lhe fizesse companhia, alguém com quem ele pudesse fazer as refeições e conversar sobre assuntos mais eruditos, que o ajudaria a não enlouquecer durante a viagem. A procura de Fitzroy chegou rapidamente a Cambridge e, consequentemente, a Henslow, mentor e amigo de Darwin. Henslow, com 35 anos na época, até cogitou ir ele mesmo, mas devido às objeções de sua esposa, encaminhou a proposta para Charles em uma carta escrita em 24 de agosto de 1831, que, entre outras questões, dizia o seguinte: se você levar muitos livros, poderá fazer o que bem quiser e terá amplas oportunidades à disposição. Resumindo, creio que nunca houve melhor oportunidade para um homem de empenho e coragem. E seguiu, não pensando que você seja um naturalista profissional, mas por ser amplamente qualificado para coletar, observar e anotar qualquer coisa que mereça ser notada em história natural. Não tenha temor, dúvida ou modéstia quanto às suas qualificações, pois lhe asseguro que, em minha opinião, você é exatamente o homem que estão procurando. O navio deveria partir em 4 semanas e a viagem teria a duração aproximada de 2 anos. Todas as despesas seriam por conta de Charles Darwin. Darwin ficou extremamente motivado com o convite e aceitou na hora. Porém, seu pai, Robert, apresentou uma série de objeções, que foram escritas por Darwin da seguinte maneira: é vergonhoso para o meu caráter, como clérigo que serei. É um projeto selvagem. Eles devem ter oferecido a muitos outros antes de mim o cargo de naturalista. Por não ter sido aceito pelos outros, deve haver alguma grande objeção ao navio ou à expedição. Eu não conseguirei me assentar em uma vida estável depois disso. Minhas acomodações seriam extremamente desconfortáveis. Seria como uma nova mudança de profissão. E, finalmente, este seria um empreendimento inútil. No entanto, Robert rapidamente repensou a ideia e deu uma chance a Darwin para reverter a situação, dizendo que se ele encontrasse um homem de bom senso que lhe o aconselhasse a ir, ele lhe daria o seu consentimento.
Ambos sabiam que Robert estava falando do tio Joss, e Charles foi ao encontro de seu tio, que escreveu para Robert, respondendo ponto por ponto da seguinte maneira. Quanto ao fato de ser vergonhoso, não acho que seria de modo algum vergonhoso para o caráter dele como clérigo. Pelo contrário, acho a oferta honrosa. Uma atividade de história natural, embora certamente não profissional, é muito adequada a um clérigo. Quanto a ser um projeto selvagem, mal sei como responder a essa objeção, mas ele teria propósitos específicos aos quais se dedicar e poderia adquirir e fortalecer suas técnicas de aplicação. E acho que provavelmente faria isso de qualquer maneira se passasse os próximos 2 anos em casa. Sobre a possibilidade de terem oferecido a outros. Essa ideia não me ocorreu ao ler as cartas, e ao lê-las novamente tendo isso em mente, não vi qualquer fundamento para tanto. Sobre as objeções em relação ao navio. Não posso imaginar que o almirantado enviaria um navio em más condições para esse serviço. Quanto às objeções sobre a expedição, elas são diferentes para cada caso, e nada, penso eu, poderia ser inferido no caso de Charles se fosse sabido por que os outros se opuseram. Sobre a estabilidade de Darwin após a viagem. Você é um juiz muito melhor do caráter de Charles do que eu. Se, ao comparar essa maneira de passar os próximos 2 anos, com a qual provavelmente dependerá se não aceitar essa oferta, você acha que ele provavelmente se tornará instável e incapaz de se estabelecer, sem dúvida essa é uma objeção importante. Mas não é verdade que os marinheiros são propensos a adotar hábitos domésticos e calmos? Sobre as acomodações do navio. Não posso formar opinião sobre isso, exceto que, sendo recomendado pelo almirantado, ele terá direito às melhores condições que o navio permitir. Sobre mais uma mudança de profissão. Se eu visse Charles agora absorvido em estudos profissionais, provavelmente pensaria não ser aconselhável interrompê-los. Mas esse não é, e acho que não será, o caso dele. Sua atual busca de conhecimento está na mesma trilha que ele teria que seguir nessa expedição. E, finalmente, sobre a inutilidade da viagem. Essa empreitada seria inútil no que diz respeito à sua profissão, mas vendo como ele é um homem de enorme curiosidade, ela oferece uma oportunidade de ver pessoas e coisas que poucos têm. Mas você deve lembrar que tive muito pouco tempo para refletir, e que você e Charles são as pessoas que devem decidir. A partir dos argumentos do tio Joss, Robert rapidamente mudou de lado e começou a apoiar a ideia, dando inclusive 600 libras para Charles se organizar para a viagem. Foi então que Charles viveu um período frenético de organização para a expedição. Ele consultou uma dezena de especialistas indicados por Henslow, coletando informações sobre como e o que coletar, como preservar os espécimes, fornecedores de instrumentos, vidrarias, papéis, livros, armas, discutindo os méritos das redes de plâncton, aprendendo elementos de astronomia. Suas irmãs cuidaram do guarda-roupa, comprando-lhe sapatos e botas resistentes e preparando camisas marcadas com seu nome para não se perderem na lavanderia do navio. Darwin comprou ainda um microscópio, um rifle, um par de pistolas, bússolas, enfim, tantos equipamentos que julgou ser o naturalista mais bem equipado de sua época. Foi então que Darwin finalmente foi ao encontro de Fitzroy e, naquele momento, o descreveu com bastante admiração. Ambos tiveram uma conversa bastante amigável e combinaram de fazer as refeições de modo simples, sem vinho. Apesar de alguns problemas durante a viagem, Darwin sempre deixou claro seu carinho e gratidão ao comandante. É importante ressaltar que Fitzroy tinha apenas 26 anos, enquanto Charles tinha 22. Mais tarde, Charles descobriu que quase fora rejeitado pelo formato do seu nariz, e relatou esse episódio da seguinte maneira. Depois que me tornei íntimo de Fitzroy, soube que havia corrido um grande risco de ser rejeitado por conta do formato do meu nariz. Ele era um ardente discípulo de Lavater e tinha certeza que poderia julgar o caráter de uma pessoa pelos traços fisionômicos, e duvidava que alguém com um nariz como o meu pudesse ter suficiente energia e determinação para a viagem. Mas acho que mais tarde ficou satisfeito, pois meu nariz mentira. Em 11 de setembro de 1831, Darwin viu o Beagle pela primeira vez, e sua impressão não foi das melhores. Sem mastros e anteparos, e mais parecendo um navio naufragado do que uma embarcação pronta para circunnavegar o globo,
descreveu Darwin. Além disso, Darwin ficou perplexo com o diminuto tamanho de sua cabine, onde dormia em uma rede, praticamente sob sua mesa de trabalho. No entanto, após uma série de longos atrasos por conta do mau tempo, o Beagle zarpou com dificuldade para fora do porto, dando início à viagem que mudaria definitivamente os rumos da história natural e, por que não, da humanidade. Que bom que você chegou até o final desse episódio. Eu acho importante destacar que Darwin, aos 22 anos de idade, já era considerado um naturalista. Importante destacar também que Darwin quase não embarcou para a viagem a bordo do Beagle. No próximo episódio, iniciaremos a viagem propriamente dita. Então, vejo vocês lá.